Ih, travou aqui. Será? Algo assim. Eu te amo, sai da boca sem passar pelo coração. Comer é engolir. Pensar é copiar colar. Crescer no trabalho é atropelar. Abraços, pêsames, parabéns por mensagens. O sexo é ficar tchau e tchau. E quem aguenta? Quem aguenta? Qual ser humano aguenta? E nas empresas? Martelo e chave, martelo e chave, martelo e chave, martelo e chave. Não sei para quê, não sei para quê, não sei para quê, não sei para quê. Em casa. Oi, mãe, me responde uma coisa. Só um minutinho. Um minutinho? O Google me responde num segundinho. E assim nós vamos embarcados na velocidade e na transformação das nossas vidas. Tudo na tela. Fazemos qualquer idade, qualquer momento. A nossa inteligência, né, o celular utilizado de qualquer forma, nos mais diferentes, as telas acontecendo nos mais diferentes lugares, e a nossa inteligência corre risco, corre perigo. No livro Egoísmo Saudável, inclusive, tem um capítulo que é Era do Conhecimento versus Era do Emburrecimento. E assim nós vamos de segundos em segundos. Troca-se 4 pneus de um Fórmula 1, copia-se um modelo lançado na Europa, prepara-se uma refeição, envia-se milhões de cartas, né? E-mails, mensagens. São em segundos, estamos com tarefas, com atividades que nós levávamos 3 semanas, um mês. E agora? Né? E agora, José? E agora não existe fórmula. Não existe fórmula, medicação especialista que resolva efeitos dessa velocidade sem que você próprio faça a sua gestão da correria. Você mesmo começar a ver como você vai resolver com você a correria. É simples? Não, de forma alguma. Se tratar dessa forma, fica pior. E daí as pessoas estão tentando tratar de uma forma simples, o que é complicado. A tecnologia digital invadiu o corpo e mente e nos viciou. Estamos viciados. Ainda somos humanos, mas hoje hiperturbinados pelo quarteto. Esse quarteto definitivamente instalou a figura da criatura acima do criador, que é o sistema streaming, que permite baixar rápido qualquer vídeo, qualquer informação, o smartphone, uma possante máquina para tudo, o WhatsApp, relacionamento já, agora, e a inteligência artificial, que une todo o arsenal da tecnologia digital. Bom, já que a nossa UniSIAT tem a meta, né, como disse o presidente, de trazer atitudes e soluções, vamos lá. Uma atitude realmente fundamental. Ela pode parecer que é muito simples por tamanho que a tecnologia tem, mas ela é simples e é vital para que para que se comece a exercitar a gestão da correria. É exercitar conosco o retorno de algumas atitudes 100% humanas, para quebrar ansiedades, precipitações e vivermos melhor. A principal
ou uma das principais, voltar a exercitar o diálogo. O diálogo que a própria palavra já diz, o de dividir, logo de conhecimento. Voltarmos a dividir ideias, pensamentos, voltar a praticar aquilo que não praticamos mais. Um fala, o outro escuta. Quem escutou fala, quem falou escuta. Algo simples, mas eu acho que o professor Renato deu uma congelada aqui. Bom, pessoal, um minuto, por favor. Eu acho que a conexão do professor José Renato caiu. Deixa eu entrar em contato com ele aqui, só um minutinho. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e está sujeita. O professor, o senhor retornou, agora está mudo. Eu pediria que o senhor liberasse seu microfone. Sim, já liberei. Ok. Agora vamos aqui começar de novo aqui no screen sharing. Deixa eu liberar para o senhor aqui. Acho que já está liberado. Já liberou aí? Está liberado, já estamos vendo, pode reiniciar. Entrou? Entrou. Não. Certo. Bom, então vamos lá, vamos prosseguir aí com o nosso diálogo, né? Desculpa, o diálogo foi interrompido, né? Mas é exatamente o escutar falar, o dialogar é consideração, é respeito, é o carinho de um pelo outro, é o afeto vivo. E quando temos algum problema, vamos atrás de quem sabe dialogar. Psicólogo, padre, guru de autoajuda. Quando vamos fazer uma lista de convidados para o aniversário, começamos logo por aqueles que nos escutam, que conversam conosco. Então, isso é muito nosso, isso está muito lá dentro do ser humano, e a retomada do diálogo é também a retomada do afeto. O afeto que está abafado por essa tecnologia. A tecnologia funciona razão e coração. Não permite que nós cheguemos aos nossos impulsos naturais.
verdadeiramente humanos. Daí, o que acontece de extraordinário? Nós estamos com todas as soluções nas mãos, num mundo maravilhoso, conforto, chegando em situações que nós nunca imaginávamos, mas a depressão está lá no teto, está no topo. Cresci sem ouvir falar em depressão. Vários que estão aqui conosco cresceram sem ouvir falar em depressão. E a depressão está lá no topo, num mundo tão maravilhoso. É exatamente, nós ficamos razão e coração numa velocidade que não temos, o que então abafa a nossa essência, que é são os nossos impulsos afetivos. A ausência do diálogo, ou o diálogo quebrado, não é? Por esses sons histéricos e ciências de celulares, traz a péssima comunicação dos dias de hoje nas famílias, nas empresas, em qualquer lugar. E observem que interessante. As pessoas falam por frases, imagens, toques. Elas falam, não informam, não explicam. E como que elas vão se entender? Como alguém se faz entender de forma clara se não fecha a informação, por menor que ela seja? Como que o outro vai dar retorno se o que recebeu está truncado? Como pessoas conversam próximas fisicamente e distantes mentalmente? Na prática, no meu trabalho, junto às empresas, famílias, o exercício é um exercício, não há outro termo, não existe manual, do resgate do diálogo tem sido decisivo para se chegar aos objetivos com consistência, com amadurecimento, início, meio e fim. As pessoas conversam, trocam ideias, amadurecem e se sentem bem. Claro que elas se sentem bem. Elas estão numa relação 100% humana. É óbvio, sem dúvida, que em vários e vários desses momentos, dessas reuniões, o celular fica quietinho. No diálogo está a raiz do afeto, a evolução dos conhecimentos, da inteligência e das nossas belas conclusões. Diálogo, ele marca o encontro, o primeiro passo para que as pessoas voltem a se entender na família, na educação, no trabalho, na igreja, em todos os ambientes sociais. Agora, temos que ter a consciência que, sem dúvida, nós estamos num processo de desumanização. Desumanização. Nada filosófico, romântico, não. Há uma evidente ocupação dos espaços humanos pela tecnologia e temos que fazer a recondução da nossa existência. Isso é muito interessante, muito interessante. As pessoas pararem para entender que espaços que eram delas estão sendo ocupados pela tecnologia e que é irreversível, não há volta, porque essa tecnologia é extremamente sedutora. Então, nas famílias, há hoje inúmeros conflitos entre gerações devido a essa sedução. Filhos, netos, pais, avós, tios, enfim. Há um conflito entre as gerações exatamente por causa deste espaço ocupado pela tecnologia e que antes seria ocupado pelos relacionamentos diretamente entre as pessoas. Nas empresas, nada diferente, a mesma situação de resistências a uma ocupação de espaço da tecnologia, quando, na verdade, o que tem que se fazer é uma avaliação e uma recondução dos espaços.
precisamos, então, recriar o espaço para o exercício do saudável diálogo, para que ele faça o encontro entre o criativo e sensível humano e a fria, sedutora e resolvedora tecnologia. Qualquer radicalização vai ser só confusão. É uma questão de recondução. Essa é a palavra mágica. Bom, vamos, então, falar do segundo módulo, empresa. E a velocidade também é o ponto central. Ela continua a 1.000 por hora. O Frederic Cachard, diretor-geral de mídia do grupo O Globo, ele, no seminário, há pouco tempo, ele falou: completaremos 95 anos do Grupo Globo, antes Organizações Globo, mas os últimos 5 anos foram muito mais transformadores que os 90 anteriores. E é um fato, sem dúvida alguma, é um fato. Temos um mercado de pressão e competição. A velocidade das invenções e entrada no mercado com soluções início, meio e fim. Aquela sequência, pesquisa, descoberta, produção, competição, não tem mais prazo, não tem mais tempo. Isso vai demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não tem mais prazo, não tem mais tempo. Produtos e serviços acontecem de repente. Então, aí as startups, a todo momento, uma startup ou outra surgindo. Acabamos agora de comentar com o professor Joedir exatamente a startup que ele desenvolveu há pouco tempo. Adaptação das empresas e profissionais que estão no mercado. Tradição e inovação. Entre tradição e inovação, o fundamental é saber sustentar o sucesso. Nós vamos falar mais sobre isso mais na frente. E velocidade de ocupação de espaços por empresas tipo startup. O mundo está de aplicativo em aplicativo. E assim ele vai prosseguir de aplicativo em aplicativo. Acabou. E ponto final. Não cabe mais reclamar. Veja o que pode servir para o seu negócio. Faça o exercício do seu negócio para o mercado, do mercado para o seu negócio. E como que você pode fazer uma correta adaptação tecnológica e como que você vai, então, administrar a velocidade dessa tecnologia com a velocidade do seu negócio. Com relação a este aspecto, eu vou mostrar um vídeo muito interessante que vai ao encontro do que disse o diretor-geral de mídia do Globo. É um vídeo curto e extremamente ilustrativo. Observem as datas no rodapé.
Bom, é um vídeo curtinho, mas que ilustra bastante, não é? O tamanho do... O tamanho não. A nanotecnologia, né? A forma como cada vez mais a tecnologia vai ficando pequena e robusta. No meu livro Egoísmo Saudável, inclusive, eu tenho duas previsões. Uma que diz respeito ao módulo anterior, que é a crise do afeto, e outra que diz respeito a esse módulo, que é implosão de prédios. Os prédios foram todos construídos para mobiliário, para uma estrutura física que não tem mais sentido, né? Salas que você tem um celular, de repente, já é uma empresa, né? Então, nós vamos começar a ter, sem dúvida alguma, uma necessidade de implodir os prédios, porque eles não vão ter mais razão de ser com todos os espaços preparados para uma outra ocupação física. Bom, e agora? E agora, José? Impacto da tecnologia digital nas profissões e nas empresas. Vamos ver essa evolução. A primeira revolução industrial, marcada pela produção mecanizada, água e vapor. A segunda revolução industrial, marcada pela produção de massa com a ajuda da energia elétrica. Terceira revolução industrial, marcada pelo uso dos eletrônicos, tecnologia da informação para automatizar processos. Já começamos um processo de automatização mais intenso. E a quarta revolução, já marcada pelo uso de sistemas que se intercomunicam, internet das coisas que se intercomunicam entre eles mesmos. E observem que lá em cima já não existem mais pessoas, apenas a intercomunicação de máquinas, drones. E então, nós passamos a ter a seguinte fórmula para que uma empresa seja competitiva: máximo de tecnologia, mínimo de pessoas muito, muito bem treinadas no modelo de gestão. Máximo tecnologia, mínimo pessoas muito bem treinadas no modelo de gestão. Esse muito bem treinadas, né, é no sentido de que é esse meio-campo que muitas e muitas vezes o concorrente não vai ter igual. Ele tem condições de copiar várias soluções. Mas um meio-campo com uma equipe, com conhecimento, com uma integração, um envolvimento diferenciado, é que vai começar a fazer uma diferença efetiva entre as empresas. E precisamos ter cuidado com reinventar. Um pouco de cuidado com reinventar, na adaptação das inovações, no sucesso que você é. Você é um sucesso. A sua empresa tem 10 anos, 20 anos, você é um sucesso. E com essa mania, essa tara pela reinvenção, você começa a ser um concorrente seu, ao não entender como que você vai inovar, qual o formato que você vai inovar. E saber adaptar as inovações passou a ser tão importante quanto inovar. Até porque, se você inovar errado, você vai abrir um fosso entre o que funcionava e o que não funcionou. E, hoje em dia, você cai num labirinto. Não é fácil você, hoje, recuperar uma tragédia. As empresas que souberam se sustentar o sucesso por décadas,
com inovações bem estudadas. Olha só que interessante esse quadro. As empresas que souberam sustentar o sucesso com inovações bem adaptadas. Como? Desde 1957, tem a minha idade. Está aí. Um anúncio da década de 60, o slogan é até o mesmo. Ninguém lava mais branco. Bombril. A palha de aço virou Bombril. Desde 1948. É o mesmo Bombril. Claro, umas pinceladas de inovação, mas é o mesmo Bombril. Está aí o advogado dizendo que ele passou Bombril e a estatueta está limpinha. Kombi, que são do mercado agora, mas desde 1950 está aí a Kombi. A mesma Kombi está aí. Lacoste. Está aí o jacaré que não fecha a boca desde 1935. Está aí Lacoste, aquelas camisas, mesma cor, o jacarezinho, aquela grife. Está aí a famosa maisena, mais de 130 anos. Está ali escrito ali, ó, até o seu avô comeu ela. E está aí a maisena com um anúncio também lá da década de 70. Então, observem que elas mostram que o consumidor, o cliente, ele quer 2, 3 soluções bem resolvidas, com regularidade. Soluções bem regularidade. Ele tem 2, 3 estímulos dele. E ele quer aquilo bem resolvido com regularidade. Se o produto ou o serviço torna referência pela regularidade, o cliente volta. E, com o tempo, com as pinceladas da inovação, ele não larga. Um dos exemplos mais espetaculares foi na década de 80, quando a Coca-Cola mudou o sabor. Coca-Cola era a marca número 1, linda, maravilhosa, né? Refrigerante era chamado até de Coca-Cola, e resolveu mexer no sabor. Deu gás para a Pepsi. A Coca-Cola mexeu num dos 3 pontos decisivos para um refrigerante. Refrigerante tem que ter distribuição, você chegou no lugar, tem gelo e sabor. As pessoas, inclusive, chegam no lugar, não perguntam se tem, elas pedem, não perguntam se está gelado, e elas já bebem sem provar. Ela mexeu no sabor. Não adiantou nada ser a maior empresa do mundo, marketing fantástico, Papai Noel maravilhoso, embalagens diferenciadas. Nada disso adiantou, porque mexeu nos 2, 3 pontinhos que estimulam e que o consumidor sempre espera em ter naquele produto devido aos anos de mercado. Então, a questão da inovação, do reinventar, tem que ser muito bem equilibrado com o sucesso que você tem, com a competência que você tem e a forma como você corresponde ao seu cliente e os 2, 3 pontinhos que são fundamentais para ele. E os outros pontos também, o 4º, 5º, 6º ponto que você possa ter de gestão dentro da sua empresa são complementos importantes, mas eles precisam estar em torno desses 2, 3 pontos que você atende à estimulação do seu cliente. Outro ponto que nós temos, muito interessante nesse momento, nesse nosso novo momento, é o que eu chamo de taxa de vaidade. Eu tive muito trabalho com 2 empresas há pouco tempo, porque os seus diretores não entendiam
o que não entendiam que eles precisavam fazer uma revisão da vaidade. E eu estou falando da boa vaidade. Estou falando, tem vaidade antipática, narcisista, cruel, gosmenta. Tem gente que é uma mala desgraçada por causa da vaidade, se acha. Eu estou falando da boa vaidade, aquela que da sua autoestima pelo sucesso profissional, empresarial que você acumulou e que você tem todo direito a ter essa vaidade. Né? Porém, aqueles pontos que tanto alimentam a vaidade, o autoconhecimento, a larga experiência, a eficiência dos relacionamentos, o poder de decidir, estão muito diluídos com o acesso generalizado a tudo que é proporcionado o acesso generalizado a tudo proporcionado por essa tecnologia. A taxa de vaidade tem que ser controlada, reequilibrada no diálogo entre gerações. Incomoda alguém com o tempo de mercado ter que aprender com quem devia ser professor. Não é simples nas empresas. Você ter na empresa, com, sei lá, 50 anos, e você ter um gerente de 28, 30. Não é nada simples. Então, nós precisamos entender que essa conquista, ao longo do tempo, que gerou um conceito, que gerou uma referência, ela está um pouquinho abalada. Porque muito do que você considerava como uma plena referência, hoje está diluído pela pulverização geral do conhecimento, poder, transparência total que nós estamos vivendo. Outro ponto a ser considerado para adaptação nesse mundo, né? Para continuarmos a responder que mundo é esse, né? Independente do tamanho da empresa, criação de um modelo de gestão com seu perfil, estudo, revisão da sua empresa em relação ao mercado e o mercado em relação à sua empresa para a criação de um modelo de gestão com a cara. Vamos deixar de lado um pouco dessa quantidade de informações, de manuais, de instruções, de conhecimento. Vamos olhar para dentro do nosso negócio, Vamos nos agarrar a ele como aquele template anterior. Diretoria, equipe consciente da interdependência. Vejam que interessante. Acabou a história de patrão empregado. Vamos fazer uma empresa horizontal. Vamos subir um degrau onde precisamos nos unir numa interdependência profissional bacana. A pressão está aí, a competição está aí. E a empresa corre risco. Por outro lado, não há emprego no mercado. Esse mundo, nós vamos ter o quê? Uma base enorme de gente aqui embaixo, com achatamento salarial, um pouquinho no meio, um pouquinho em cima e tchau. Então, a empregabilidade, ter essa segurança, começa a ser determinante. E por que não na empresa que você está? Tem até um trabalho que eu desenvolvo que chama A Garantia do Seu Emprego está no seu emprego. Por que não na empresa que você está? Por que não criar um ambiente de ser meio sócio dessa empresa ou ter esse sentimento? E a empresa, por outro lado, precisa definitivamente de uma equipe fechada, absolutamente consciente e determinada. Nada de adjetivações, vestir camisa, envolvimento, comprometimento. Não, fechar a questão
profissional, bacana, fechar a cara mesmo, vamos fazer o melhor pelo nosso negócio. Essa interdependência é que vai ser aquela fórmula: máximo tecnologia, mínimo de pessoas muito bem treinadas. É onde você, então, vai conseguir uma integração efetivamente produtiva na sua empresa, sem romantismo. Equipe com treinamento de seleção, para fazer o lucrativo encontro gestão, tecnologia, clientes. Esse modelo de gestão, realmente muito bem desenhado, trabalhado dentro das empresas e centrado nos pontos vitais. Centrado nos pontos vitais, onde a nossa empresa não pode errar sob hipótese alguma e onde ela acerta e tem que ser consolidada. E é muito interessante, eu tenho mais de 40 anos de gestão dentro das empresas, sempre dentro das empresas, nada à distância, até eu fiquei muito incomodado mesmo com esse momento que nós estamos vivendo, porque eu nunca trabalhei à distância, sempre trabalhei no corpo a corpo. E interessante, até empresas de grande porte, nós, brasileiros, o time que ganha não se mexe. Temos essa mania. Essa mania ela é nossa para tudo. Então, onde está dando certo numa empresa, a empresa não quer mexer. Ou seja, se começar a dar errado, aí vem aquela nossa fama de apagador de incêndio, né? E a maioria não tem suporte para o que dá certo, não tem sustentação para o que dá certo. E no primeiro contato com a diretoria, que eu começo o meu debate sobre a empresa, não é entrevista, um debate sobre a empresa, às vezes vem a pergunta: mas espera aí, nós te contratamos para resolver os problemas, não é para resolver o que está dando certo. E aí, com meia dúzia de perguntas, aquilo que está dando certo não tem sustentação. Então, é um fato, e centralizarmos realmente no que é vital, onde não pode errar e onde acerta tem que ser consolidado, para depois, então, trabalharmos outros pontos organizacionais, para que nós tenhamos, então, uma boa consistência e a regularidade de fazer bem feito o que está no íntimo do cliente. Bom, vamos, então, fechando esse módulo aí da empresa com a criação do modelo de gestão. Eu vou fazer um pouquinho aí o comercial da nossa Unesciat, né? É exatamente esse formato, essa metodologia que nós estamos criando na Unesciat. O Felipe, presidente, né, queria criar uma universidade que realmente se voltasse para soluções, que saísse um pouco do mundo acadêmico e fosse bastante uma universidade de mercado. E a nossa universidade corporativa tem exatamente esse caminho, de apoiar as empresas nas soluções pontuais e dirigindo as empresas para a criação de um modelo de gestão próprio, sejam familiares ou não. Vamos falar, então, por fim, no nosso evento, sobre carreira. Não vamos ficar de conversinha, porque essa tecnologia abre tantos empregos conforme ela tira. Não. É muito visível a quantidade de pessoas que você teria numa produção, numa empresa, em algum novo negócio que você abre, a quantidade de soluções que você tem tecnológica, aquilo que eu falei da desumanização, quer dizer, é a ocupação dos espaços, né, pela tecnologia, a eficiência tecnológica, trabalhando 24 horas,
e sem problemas de saúde, sem problemas emocionais, sem oscilações, né? Bem diferente de um ser humano. O processo todo de automação que está aí, e dizer que nós vamos ter tantos e tantos empregos com essa. Poderíamos até ter, em caso de um país com uma educação em alto nível, uma educação em alto gabarito, que já começa no jardim de infância. Aí a cena muda, porque aí você vai já fazer uma formação num processo educacional de altíssima qualidade, que não é nem um pouquinho o nosso caso. Qualquer espaço para a educação crescer, qualquer demora para a educação crescer, aí é que definitivamente a velocidade com que você cria máquinas, que você cria tecnologia, que você cria soluções de aplicativo e aplicativo, é que não vai dar espaço mesmo. E nós temos, então, o processo de desindustrialização. Robotizada, a usina revela a nova cultura da Gerdau. Então, aí as usinas da Gerdau sendo robotizadas, as siderúrgicas, né? Aqui é um carro sendo feito somente por robôs. Na fábrica de bebidas, tem um cara ali no meio ali das esteiras ali, só mesmo para dar uma olhadinha se alguma garrafa vira errado. Indústria farmacêutica. Então, aí os robôs em dia com as cadeias globais. Na área de serviços, terceirizações e tal, também uma revolução digital. Materiais de construção, fazer mais com menos. Então, estão lá os robôs. Aí alguém fala, não, mas nós vamos ter o CD, centro de distribuição por causa do comércio eletrônico, vamos ter muitas frentes de trabalho. Temos aí um centro de distribuição e logística, já temos, inclusive, drones para distribuição. Mas no campo, sim, no agronegócio, sim, na agricultura, temos lugar de sobra. Estão aí as famosas colheitadeiras. Cada uma, por turno, tira 100 empregos. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1.800 empregos. E o agronegócio nem se fala. A velocidade com que a tecnologia toma conta do agronegócio é algo extremamente diferenciado e veloz. E olha só que interessante, as maiores empresas do mundo, o Joedir até comentou, o Joedir e o Vladimir comentaram sobre as maiores empresas do mundo, a diferença em relação a 15 anos atrás. A maior empresa de táxi do mundo não tem veículo na frota. Uber. Maior empresa do mundo de mídia não produz notícias ou anúncios. Aí o Facebook. Varejista virtual mais valorizado não possui produtos em estoque. Aí o Alibaba. Maior empresa de reserva de hospedagem não tem hotéis. Aí é a Airbnb. A maior empresa para pesquisa não tem biblioteca. E a maior empresa de vídeo não produz filmes nem tem locadora. E agora? E agora? E agora, José? É essa situação. E agora? E agora é você virar a referência de fazer bem feito. Mirar no mercado, e você para o mercado, do mercado para você, ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Empresas querem pessoas que deem resultado. E pronto. Pronto, e acabou. Tem que dar resultado e acabou. Elas precisam ser competitivas e não tem jeito.
não tem mais sonegação, não tem mais aplicações de 7.000% ao ano, não tem mais mercado fechado, acabou. As empresas têm que ter resultado. Empresa é receita. Ah, mas que isso? Pô, empresa não é só receita, empresa é história, orgulho, é tradição, é uma vida. Tudo bem. Ela está no vermelho ou ela está no azul? Está no vermelho ou está no azul? Empresa é receita, é lucro, é negócio. Está no azul. Aí sim, é uma maravilha. É história, é realização, né? É uma construção, é o orgulho. E precisa buscar um encontro entre talento e postura. Tem certos setores, inclusive, que exigem muito mais postura até do que talento. No setor, por exemplo, terceirização de serviço. Há setores que você precisa ter muito talento. Nada contra o talento, mas precisamos equilibrar talento e postura. Postura e talento. A postura é aquela pessoa que a gente sabe que pode contar, aquela pessoa que resolve. E o talento realmente é uma pessoa que faz algo a mais e diferenciado. É a história do Neymar e o Casemiro, é o Dunga e o Romário. Um precisa do outro. Um vem até o meio-campo, dali para trás é o lugar da postura, do meio-campo para frente é o lugar do talento, algo assim. E é a pessoa buscar realmente o seu ponto de talento, o seu ponto de talento. E cada um de nós temos realmente um talento diferenciado. Cada ser humano é um. Tem o seu dom. O arquiteto do universo, né? Deus, né? A divindade que nos criou, fez algo mas tão mágico, que conseguiu colocar só aqui 10 dedinhos diferentes. Se for pensar aqui no nosso evento, 20, 30 pessoas, não sei quantas tem, 60 dedinhos diferentes, 7 bilhões de dedinhos diferentes. 7 bilhões de dedinhos. 7 bilhões de íris diferentes. Nós temos, cada ser humano tem um talento próprio, tem um dom próprio. E cabe cada um ir lá no fundo, lá no seu reino abissal, puxar os seus impulsos, puxar a sua capacidade e dar uma forma a ela, dar uma forma do mercado para você e de você para o mercado, onde eu posso encontrar frestas, espaços para que eu entre com essa minha capacidade, que eu entre com essa minha capacidade e que eu tenha, então, condições de me superar. Por isso que, muitas vezes, quando a gente escuta essas histórias todas de sucesso, né? Fulano estava lá na Caatinga, e aí ele veio, foi crescendo, e hoje é a vontade. É muita vontade, muita determinação. Tá, vontade e determinação, de certa forma, muitas pessoas têm. É que aquela vontade, aquela determinação, a pessoa mergulhou nela. O detalhe é o mergulho. Aí é que está a diferença. É no mergulho. No mergulho dentro de você. No mergulho que eu falei, lá naquele reino abissal, onde está o afeto, onde está a nossa estimulação, a nossa energia verdadeiramente humana. E começou a acreditar naquele mergulho. E os seres humanos são assim, cada um é um. Você entra no self-service, se você observar
todas as pessoas que estão ali, todos comem diferente. Se no dia seguinte você voltar ao self-service, estiverem os mesmos pratos, as mesmas pessoas, elas vão todas, nenhuma vai comer exatamente igual a outra, porque cada uma é uma. E aí nós precisamos fazer um mergulho. Precisa sonhar, vamos sonhar. Sim, legal. Sonhar e voar? Não. Sonhar e mergulhar. E aí nós vamos tendo as mudanças no mercado, e essas mudanças também vão depender de como você vai trabalhar a sua estimulação. Temos aí hoje uma espécie de uma uberização, né? As relações entre clientes e negócios mudaram. E a tecnologia, é óbvio, que é a grande alavanca dessa transformação. Você pode criar negócios para atender aqueles espaços existentes no mercado, juntando este mergulho dentro de você com as opções, com as condições que a tecnologia te oferece. E olhem só que interessante. Na Patagônia, o barco, na Patagônia, uma menina distribui esse folheto, fotos, vídeos. Conforme você vai vendo as atrações, ela vai fotografando e filmando. Ela usou, dentro do próprio barco, uma prateleira, 2 prateleiras, e pendurou um vídeo. Durante o passeio, ela vai fazendo as fotos, vai fazendo os vídeos, ali mesmo ela revela, ali mesmo ela entrega o vídeo, ali ela grava o CD, ali ela envia por e-mail. Ou seja, em 2 prateleiras, um preguinho para segurar o vídeo, ela tem uma loja inteira de fotografias e vídeos, e juntinho com você. Juntinho com você, aí está aquela historinha que eu falei lá atrás, da estimulação. Qual turista que não se estimula a ter fotos daquele momento? Quem é que não tem, qual ser humano não tem motivação para ter fotos daquele momento tão especial que está vivendo? É automático. É automático. Sempre quando nós viajamos e alguém tira alguma foto especial e vem mostrar, a gente diz que não vai comprar, acaba comprando, né? É automático. Então, esse mercado para você para o mercado, esse exercício, buscando todo esse manancial, todo esse potencial da tecnologia e procurando ver como adaptar, é que você cresce, então, nessa chamada uberização no trabalho, que vai crescendo numa individualização de soluções. E, nesse processo, o sonhar e mergulhar é exatamente o que fazem os seus ídolos. Sonhar e mergulhar. Eles sonharam, e não voaram. Eles sonharam e mergulharam. Pelé, jogador, futebol, de campo, atacante, Santos, seleção. Steve Jobs, informática, celular, aparelho, softwares criativos. Usain Bolt, atleta, velocista olímpico, 100 metros, 200 metros rasos. Observem, todos eles mergulharam num ponto de talento. E, nesse espaço, sim, eles voaram. Mas primeiro eles mergulharam.
sonharam para dentro. E aí se tornaram ídolos, se tornaram, que eu falei lá atrás, referência. Se tornaram referência do que dá certo, referência de regularidade. Por isso que a gente tem até aquela brincadeira, esse é o cara. Sim, ele é o cara daquela solução. E o nosso Einstein, físico, física moderna, teoria da relatividade. E olha a frase do Einstein. Quando mergulhamos nos nossos limites, conseguimos ir além. Então, chegamos aí ao nosso fechamento. E esse é o mundo que exige atenta e profunda reflexão, amadurecimento e atitudes para recondução, palavra mágica, vida, trabalho, empresa. A recondução acontecerá num mergulho consciente dentro de si mesmo. Não vamos perder tempo. É por aí. E, para finalizar, temos aqui o barquinho dos Flintstones, com o barquinho emprestado pela Unesciat. Olha, está lá, presidente, ó, o barquinho da Unesciat. O Barney, Fred, eu sou pessimista mesmo. O vento está ruim, não vai melhorar. O outro, bem, eu sou otimista. Espero que o vento melhore. E a Vilma, eu sou realista. Vou ajustar as velas para aproveitar ao máximo o vento. E vamos aproveitar esse vento nosso aí, né, que estamos aí com ele, de muitas oportunidades, e vamos tocar o nosso barco firmes e fortes. Muito obrigado a todos. Estamos aí prontos para dialogar a respeito. Legal, professor José Renato. Muito obrigado pela sua apresentação aí, que realmente é muito relevante para os dias de hoje. Espero que nós saímos daqui, saibamos, entendeu? Sabendo um pouco melhor como lidar nesse mundo que a gente está vivendo. Gente, nós tínhamos convidado aqui, tem uma diretora da SEAT para fazer uns comentários aqui no final, como já tem sido praxe nas nossas lives, reuniões, apresentações. Temos convidado os nossos diretores. Então, nós chamamos, temos a Beth Mazzi, que é diretora de gastronomia da SEAT, e também uma das líderes do polo gastronômico da cidade. E estendemos o convite, Lavânia Badini, que é presidente do polo, mas ambos tiveram, na última hora, um pequeno problema. A Beth sofreu um pequeno acidente, mas está bem. A minha maior preocupação era que ela estivesse bem. Já falei com ela, está tudo certo. Tá? Então, fica para a próxima. Eu garanto para vocês que muito em breve teremos a participação enriquecedora delas. Então, eu gostaria de abrir aqui para comentários, para perguntas, para a gente dialogar, como muito bem disse o professor. Tá? E eu queria também instigar aqui 2 pessoas para fazer um comentário. Aqui, 2 pessoas que eu tenho, enfim, eu tenho convivido bastante e sei que estão se esforçando muito para se integrar nesse mundo. Que mundo é esse? Que é o Renato Fel e o André Scherer. Vocês estão aí? Hoje foi um dia de desafios aí de conexão, né? Eu passei aqui por 2 problemas, mas consegui salvar. Renato já abriu lá a câmera. Muito bem-vindo, Renato. André Scherer, está aí também? Abriu a câmera também. Muito legal, hein? Muito bom falar com vocês. Eu queria ouvir um comentário de vocês, nem que fosse temos uma frase, uma colocação sobre que mundo é esse. Vocês poderiam falar para a gente o que vocês acharam da apresentação aí, e o que vocês têm para contribuir, para enriquecer nosso diálogo? Vamos lá. Eu gostei muito da apresentação do professor José Renato, muito esclarecedor, e a gente percebe realmente as mudanças que estão acontecendo no mundo, conforme ele mesmo mencionou, e nós, como empresa, temos que nos atualizar dia após dia, né, para ficarmos no mercado e sobrevivermos a isso.
Muito bom. Me escutaram? Sim, sim. Obrigado. Muito obrigado, Renato. Vamos lá, André Scherer. Fala aí para a gente. Parabéns ao palestrante, é muito interessante o assunto, muito bem colocado. E, assim, de maneira breve, que mundo é esse, né? É um mundo desafiador, né? Com tantas revoluções aí, igual o professor já apresentou, a gente está numa era, né? E aprendendo a todo momento. E, assim, o que eu percebo é que quanto mais a gente vê mudanças tecnológicas, mais a gente percebe o quanto é importante a gente não deixar de lado a parte interpessoal, né? O convívio, a espiritualidade, o estar bem consigo mesmo, né? Não adianta a gente conseguir tantas tecnologias, né? Evoluções, se não estiver bem consigo mesmo, né? E esse é um grande desafio que eu percebo, né? E a gente precisa equilibrar essas questões para poder viver bem e aproveitar tudo que a gente tem de novidade aí a todo tempo. Legal, muito bom, André. Muito obrigado mesmo. Muito bom ouvir as participações de vocês. Temos um comentarista aqui hoje que vai falar no final do webinar sobre indústria, né? Seu Roberto Estevão, que é um especialista em indústria, mas eu gostaria de ouvir também seu comentário. Pode Bom, primeiro parabenizar o professor José Renato aí pela apresentação. A gente está vivendo um mundo de transformação muito rápida, cada vez mais rápida. Então, quem assistiu a palestra, teve a oportunidade de assistir a última apresentação que nós tivemos da Universidade do Vladimir, viu que nós temos ciclos cada vez menores aí dos processos de transformação e cada vez que a gente inova, essa inovação ela gera impacto por menos tempo. Então, a gente tem que gerar um impacto muito forte num tempo cada vez menor. Daqui a pouco a gente está criando bombas de inovação, ou seja, a gente cria um impacto monstruoso em tempos muito curtos dentro desse processo. É importante esse entendimento psicológico também, esse entendimento que o professor falou bastante, que da gente ter a capacidade também, ou a tranquilidade, entender que nós não somos tão rápidos, muitas vezes, como a tecnologia nos obriga a ser. Então, a gente tem que começar a saber jogar bem com a bola, não correr tanto atrás da bola e conseguir fazer com que o grupo dentro das empresas possa fazer essa participação. Tá? Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar aí o Zé Renato, ao nosso presidente aí que criou esse modelo também, que teve a coragem de criar a Uniafiat aí junto com toda a diretoria para apresentar e transmitir conhecimento aí, trazer pessoas de muito bom gabarito para transmitir conhecimento aí para todos. Muito bom. Muito obrigado, senhor Roberto Estevão. Dos nossos participantes aí, dos ouvintes, temos alguma contribuição? Tem alguma pergunta? Newton, vou pedir para o senhor Roberto Estevão mandar a solicitação. Já está liberado para desmutar aí, pode desmutar. Quem tiver... Boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui participando também dessa palestra muito interessante do meu amigo Zé Renato. E eu queria só fazer uma pequena reflexão. Em 1999, quando o homem foi ao espaço, um argentino bastante mobilizado pelo feito, mandou cartas para vários países e criou o Dia do Amigo, né? E hoje a gente comemorou o Dia do Amigo. E o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, foi hoje ao espaço, levando uma senhora com 80 e poucos anos e um jovem com 18 anos. E esse homem bilionário, que vai ficar mais bilionário ainda, passa a ser agora um dos homens que vão ajudar o próprio projeto, né, americano, que é um projeto de supremacia, né, com relação à conquista do espaço, né, com a sua tecnologia, com a sua inteligência. A palestra do Zé
foi muito inspiradora nesse sentido também. E a gente, diante desse mundo todo assim efervescente, de mudanças tão rápidas, né? Onde se fala tanto em disruptura de tudo, né? Os movimentos são quânticos, a gente fica, muitas das vezes, preocupado. E ainda tem uma pandemia no meio dessa história toda para criar novos cenários, novos momentos. Eu gostei muito, a apresentação dele foi muito atualizada também, dentro desse contexto que a gente vai ter que se adaptar para poder dar continuidade, porque o barco não vai a pique, o barco vai continuar o seu caminho. Parabéns, Zé, pela sua apresentação. Obrigado. Tá? E vamos Milton em frente. é um grande amigo, foi diretor, por décadas, diretor de educação do Cefet, nos áureos tempos do Cefet, não é isso? Sim, 8 anos. E autor da orelha do meu livro, Egoísmo Saudável, um dos autores. Muito obrigado pelas considerações. Eu que agradeço. Legal, muito obrigado, Sr. Newton. Eu proponho que nós encerremos aqui com uma pergunta do Mário Max. Seu professor José Renato, como o senhor vê a globalização dos mercados, das operações e da concorrência? O outsourcing de certas atividades de produção, distribuição, vendas, serviços e funções de suporte. O partnering e a formação de alianças estratégicas, a responsabilidade social e ambiental. Parece que ele quer uma nova palestra. Vamos fazer um grande finale aí. Mais ou menos por aí. De globalização dos mercados. Vamos resumir por aí. Pergunta do Max, né? Isso. Max. Nós temos aí alguns momentos interessantes. Eu falo desses momentos até no meu primeiro livro, se não me engano. O mundo antes estava concentrado nas mãos de poucos. E aí, com o avanço da tecnologia digital, os acessos generalizados, pequenos, médios e grandes, as facilidades para importações, para você ter o equipamento e produzir, né, nós começamos a ter uma pulverização do mercado e as pequenas competindo com grandes, médias e grandes, as médias e grandes competindo com as pequenas. Aí nós começamos a ter uma espécie de um equilíbrio, né? Daí a explosão do empreendedorismo. Então, por exemplo, um McDonald's estava ali tranquilo. De repente, em torno dele, começaram a surgir furgões com lanchonetes e pequenas lojas muito bem montadas, com equipamentos também prontos para fazer ótimos sanduíches, internet a 1000 por hora, começando o comércio eletrônico, enfim. Aí vem o terceiro momento, que então os grandes grupos, de posse desse potencial todo de convergência, de poder, começaram a comprar os novos negócios e começaram a criar setores específicos para inovação e projeções. E passaram a ter condições de, à distância, porque antes, à distância, eles não conseguiam ter tamanho e domínio. E, à distância, eles começaram a ter tamanho e domínio do mercado. Então, hoje, os grandes grupos voltam a ter o comando do mercado global. E, como o Max colocou, né, alianças estratégicas. Agora, você vai ter que fazer alianças estratégicas como? Não é? De que forma? Aí é que entra aquele aspecto que eu falei. É um estudo muito bem feito do mercado para você e de você para o mercado.
para que você faça alianças onde você tem, ou você vai ser rabo de elefante ou você vai ser cabeça de formiga, né? Então, é você definir como que você vai fazer essas alianças. Agora, não há a menor dúvida, o mundo voltou para as mãos de poucos, e eles com pleno domínio, maior ainda do que anteriormente. Não sei se eu respondi nessa ciência ao Max. Ele escreveu aqui. Então, obrigado, professor. Esclarecedor. Muito bom. Então, eu creio que podemos já caminhar para o encerramento aqui, satisfeitos. Muita gratidão aí, professor José Renato, Obrigado. pelo seu compartilhamento, pela sua vasta experiência aí, já com livros de muito sucesso, com várias consultorias, muitos trabalhos ao longo de uma sólida carreira. Muito obrigado aí por compartilhar conosco. Muito obrigado, Obrigado Roberto, pela oportunidade, presidente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Roberto, pelo apoio tecnológico. É isso que eu ia falar agora. Muito obrigado por ceder a plataforma aí, por nos ajudar. Muito obrigado a todos que participaram conosco, os que estão aqui até o final, os que participaram em algum momento também. E para os que quiserem também vai ficar gravado. Divulgue, essa informação é importante, esse conhecimento é válido. A gente está colocando todos os nossos webinars no YouTube para serem vistos, revistos, estudados, por quem quiser, de forma totalmente gratuita e para realmente a gente vir trazer evolução. E não se esqueçam que a evolução também depende de disciplina e continuidade, regularidade. Então, vem participar da Uniaciat, fique ligado nas nossas soluções, nas nossas mídias sociais, mídias digitais, vamos divulgar muita coisa em breve. Novamente, convido a todos para o nosso evento de quinta-feira com o secretário estadual de Agricultura. É imperdível. Marcelo Queiroz vai estar participando conosco. E na semana que vem também é imperdível nosso webinar com Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil. Certamente será muito enriquecedor. Vamos juntos. Agora chegou a hora de despedir, mas não também sem gostinho de quero mais na quinta-feira que vem e na da semana que vem também. Tá bom, gente? E um grande abraço pelo Dia do Amigo. Um grande abraço. Um forte abraço a todos. Feliz Dia do Amigo. Felicidades. Tchau, gente. Boa noite Muito a todos. obrigado.